Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites desta segunda-feira, mas antes, né, vamos dar uma olhadinha como que foi o nosso final de semana. A gente começou com uma boa vitória do Aston Villa diante do Fulham, logo cedo, né, jogo do Everton e do Leicester a gente acabou não fazendo nada, ainda falei um golzinho do Vardy aqui, acabou saindo e faltou o cartãozinho. O jogo do Bournemouth e Arsenal, a gente pegou os gols aqui nesse jogo, e aí a gente começou uma série de apostas devolvidas, né, a vídeo real a gente queria o menos 0,25, acabou fazendo gol antes. A gente perdeu uma unidade aqui no Barcelona para poder vencer o primeiro tempo. Jogo do Napoli, gol saiu antes. Jogo da Inter saiu antes. Gols que eu queria no Leipzig saíram antes. No Borussia também saíram antes. Empate no do Werder Bremen foi reembolsado. O jogo São Paulo e Stuttgart a gente não fez nada. Os gols do Borussia acabaram saindo antes. Aí nós ganhamos no Fluminense diante da equipe do Sport. Jogo do Corinthians e Inter eram gols que saíram antes. Ganhamos também no menos 0,25 do Ceará diante da equipe do Vitória. Ganhamos no empate anula do Bahia diante da equipe do Botafogo. E ganhamos no menos 0,25 do Remo diante da equipe do Amazonas. Então foi um fim de semana bastante positivo aqui. O Fluminense era cantos, tá? Eu falei Fluminense aqui, mas era 9,5 escanteios. Aposta muito boa também. Sábado bastante positivo, 3,52 unidades. E é bom lembrar que a gente acertou uma odd de 35 lá no nosso grupo gratuito. Eu enviei para vocês vitória do Corinthians e ambas marcam, vitória do Sport e ambas marcam também. Tripla de defesas de goleiro mais uma vez bateu, ainda tem mercado de finalizações. Ontem a gente queria gols aqui no Brentford United, os gols saíram antes. Empate do Newcastle foi reembolsado. Jogo do West Ham e Tottenham, gols que saíram antes. E o empate anula do Chelsea aqui diante da equipe do Liverpool, nós ganhamos, tá? Jogo do Real Madrid e Celta, gols saíram antes. A Roma venceu a Fiorentina. Ganhamos nesse menos 0,25 aqui. Empate anula do reembolsado. Ganhamos no menos 0,25 do Palmeiras diante da equipe do Vasco. Os jogos do Grêmio nós perdemos uma unidade. Perdemos o menos 2,5 gol no último lance aqui. Ganhamos no empate anula do Atlético Goianiense com um a menos, segurou muito boa essa daqui. Pulamos o jogo do CAP, evitamos de perder uma aqui. Eram gols na Chape e Criciúma e perdemos uma unidade aqui no Operário, que venceu a América, estava na dupla chance do Quelhão. Mas um fim de semana extremamente positivo, né? 3 unidades e 50, muito interessante pra gente. Eventualmente pode ter algumas variações aí, mas foi um fim de semana legal. Nessa segunda temos aí Premier League, Brasileirão da Série A e da Série B. E minhas dicas pra eles vão rolar todas aí depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tinaros aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro confronto do dia, jogo do Crystal Palace contra o Nottingham. Esses dois times estavam na semifinal da FA Cup e ambos tiveram sortes diferentes, né? Enquanto o Crystal Palace venceu o Aston Villa por 3-0 e avançou para o final, o Nottingham perdeu mais um jogo, dessa vez para o City, e foi eliminado da competição. Foi a quarta derrota do Nottingham nos últimos 5 jogos, 3 partidas sem fazer gols nos últimos 5 jogos também, e é o pior momento para o Nottingham oscilar, porque ele estava aqui entre os 4 primeiros, agora já está aqui na 6ª colocação. O Aston Villa tem 60 também, e o Bournemouth sonhando aqui com uma das vagas para a competição europeia, mas o objetivo do Nottingham era ir para a Liga dos Campeões. Ficou bastante complicado, o Newcastle está num excelente momento, City também, Chelsea também. Então o Nottingham precisa hoje, não é nem empatar, ele precisa de ganhar do Crystal Palace. O Crystal Palace tem 45, ele não cai, nem sobe mais na tabela, o objetivo é terminar na parte de cima mesmo, mas já são 7 pontos aqui e o foco está em preservar os seus atletas e a sua forma e a sua condição para poder fazer uma boa final de liga. O Crystal Palace tem um time muito interessante, poder de marcação interessante, jogadores com criatividade ofensiva, é um time bastante perigoso, não à toa eliminou o Aston Villa com muita propriedade, mas o foco na Premier League está mudando, não à toa o time não venceu os últimos 4 jogos de Premier League. Eu acho que o Crystal Palace pode sim competir bastante na final da FA Cup, mas acho que o jogo aqui hoje está mais para o Nottingham. Nottingham é um excelente mandante, não é um visitante tão forte, mas está muito mais engajado e imbuído nesse jogo. É um jogo difícil aqui para o Nottingham, tá? Mas must win é um critério que eu peso. Nível dos times aqui também é muito parecido. O Nottingham joga um excelente futebol. Enfim, acho que as cotações deveriam estar mais equilibradas pela situação do confronto, pela característica das equipes e pela situação na tabela. Então, nos meus critérios aqui, eu vou recomendar o dupla chance do Nottingham fora de casa diante desse Crystal Palace. No Brasileirão, pessoal, a gente tem aqui o Bragantino recebendo a equipe do Mirassol. E o Bragantino ele pode virar o líder do Brasileirão, vencendo hoje a equipe do Mirassol. Uma campanha muito boa de um time que se safou na última rodada do rebaixamento na temporada passada. Não mudou tanto assim o elenco,
E o projeto do Red Bull segue vivo aí na camisa do Bragantino, que conseguiu vencer vários jogos em sequência, né? Venceu 4 seguidos, perdeu o jogo da semifinal da Copa do Brasil, mas tem todas as condições de retornar nesse meio de semana, não joga nada, né? Então vai poder descansar os seus jogadores. A gente tem Libertadores, inclusive corrigir aqui que eu falei dos jogos de volta em sequência, mas eu cometi um equívoco, tá? O Bragantino tem sido sólido defensivamente, em 3 jogos não sofreu gols, mas essa sequência já terminou nos últimos 2, onde ele acabou sofrendo. É um time com poderio ofensivo interessante, jogadores veteranos, jogadores jovens no meio-campo de qualidade que conseguem criar, e tem sim um time bastante de qualidade. O adversário, por sua vez, é o Mirassol, que tem feito uma campanha acima do esperado em termos de resultados, já que só perdeu uma vez nessa competição. Mas é aquilo também, se ele começa a engatar uma sequência de derrotas, ele só vai ter uma vitória em 7, 8 jogos, o que começa a ficar ruim. Então essa quantidade de empates aqui, ela pode acabar custando caro, porque os times que empatam demais, eles ficam estagnados na tabela. E o fator de vitórias é um critério de classificação. O Mirassol, ele tem sido um dos ataques mais produtivos dessa Série A. Time que conseguiu marcar muitos gols, mas que sofreu gols em todos os jogos até o momento também. É um time que tem sim as suas limitações, mas que é um pouquinho perigoso, tá? Um ataque aqui muito forte, mas uma defesa que não é tão sólida. Eu tenho gostado muito das atuações do Bragantino, melhorou seu nível defensivo, tem sido quase que invicto em casa, muitas vezes sem sofrer gols, contra o Mirassol que praticamente não consegue vencer ninguém. O Bragantino menos 0,25 para mim é a maior pedida aqui desse jogo. Se sair atrás, pego sim o dupla chance, porque o Mirassol sofre muitos gols, então a gente fica muito bem defendido nesse cenário. E eu gosto das chances do Bragantino em casa aqui. Juventude recebe o Atlético Mineiro, e embora vocês vão falar aqui que eu puxo sardinha pro Galo, hoje eu vou apostar contra, né? O Juventude é um time que em casa é dos mais sólidos, já não é de hoje, se manteve no Brasileirão na temporada passada por conta disso, e esse ano tem seguido a fórmula, né? Com 2 vitórias e um empate dentro dos seus domínios. É um time realmente bastante perigoso dentro de casa, que embora tenha limitação em termos de elenco e qualidade dos atletas, tem sim alguns bons jogadores, um poder de marcação muito forte e um estádio que ele sabe jogar muito bem. O Atlético Mineiro vem numa sequência de partidas, essa semana ainda tem Sul-Americana, tem um confronto importante, Copa do Brasil, que o Galo não conseguiu vencer. O Galo tem sofrido gols aqui em todos os jogos fora de casa até o momento. No Brasileirão não conseguiu vencer ninguém e hoje ainda não vai ter o seu principal jogador, que é o Hulk. O Galo tá tentando trazer o Dudu aí, não sei muito bem onde vai se encaixar. O Coelho não tem feito grandes partidas, o Rony sim, chegou muito bem, mas o Galo, que foi uma solidez defensiva muito grande no Campeonato Mineiro, no Brasileirão tá tendo isso testado e o desgaste também tá começando a pesar. Ainda tem um pouco de questão de bastidor de salário atrasado lá no Galo. O fato é que o Juventude não pode ser zebra contra quase ninguém dentro de casa. É um time muito sólido dentro de seus domínios e com essa postura defensiva do Atlético cedendo chances, eu acho que o dupla chance para o Juventude aqui é bastante interessante. Eu esperava uma linha de empate anula aqui para o Juventude, estão dando dupla chance, achei exagerado, tá? O Galo é um time muito perigoso, pode vencer, mas o Juventude em casa é carne de pescoço para poder enfrentar. O Galo não conseguiu vencer nem o Mirassol, que dirá o Juventude. Para finalizar, pessoal, eu gosto das chances do Goiás diante do Avaí, mas se eu for fazer alguma coisa aqui, eu vou recomendar ao vivo para vocês, porque o Avaí vem de 3 vitórias e 3 vitórias sem sofrer gols. E vitória sem sofrer gols é algo que pesa muito para o menos 0,25, porque se a gente toma um gol, a gente fica numa situação muito complicada. E o Goiás não é o time mais imponente ofensivamente, mais imponente dessa Série B também. Muitos dos resultados bons aqui que vieram são contra times um pouco mais frágeis aqui. Ainda tem umas tropeçadas, alguns gols sofridos. Então o jogo, na minha visão, ele está bem precificado. Então eu vou acabar pulando essa partida. Então hoje eu só vou nesses 3 jogos aqui e as melhores super odds e dicas extras para essas partidas e algumas antecipadas de amanhã vão estar lá no meu grupo gratuito, que tem o link no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? A gente se vê aí no próximo vídeo. Forte abraço para todo mundo e boas apostas.